E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Guilherme Xerepio. Eu faço análise dos ativos da Bolsa de Valores e análise voltada mais para swing trader. Eu sempre navego em três tempos gráficos, inicio pelo diário, confirmo no semanal e concluo em 60 minutos, ok? E para você que não segue o canal, peço a gentileza para que siga, deixe seu comentário, deixe seu like, é de fundamental importância para o crescimento do canal, tá bom? E é isso aí. Hoje eu vou fazer uma análise especial aí para o Carlos. O Carlos faz parte da comunidade, ele segue o canal e ele pediu para fazer análise de transmissão paulista TRPL4. Tá bom? Então vamos junto aí, Carlos, tá? Vamos navegar junto na análise. E não sei se todo mundo sabe, mas TRPL4 tem um ótimo dividend yield, né? Mais de 8%. Bom, tempo gráfico diário, o que que a gente tem aqui para esse ativo? Sofreu uma reversão, né? A perna de baixo. Fez uma correção, buscou novamente o fundo, fez uma correção para alta, fundo, topo, fundo, aí uma lateralização que está tentando sair desta região de consolidação que o papel vem sofrendo, tá? Isso no tempo gráfico diário. O que que a gente tem aqui? Vamos traçar um fundo, né, para deixar registrado já. Vamos colocar esse último pavio. Vamos traçar uma resistência dentro desta região e aqui dentro a gente tem a nossa lateralização, né? Então, o papel ele vem enfrentando uma congestão aqui depois da perna de alta que ele veio realizar dentro desta região, ok? A gente tem duas médias móveis que ambas estão se conversando, nenhuma está despontando uma na frente da outra, é a de 17 e a de 9, elas estão apontando para cima, possivelmente tentando demonstrar uma reversão de tendência, né? Um início de tendência, né? Por que que eu digo um início de tendência? Porque o papel ele está dentro desta congestão sem tendência alguma, então as médias elas estão apontando para cima, tentando mostrar um início de tendência, tá? O papel ele fechou nos dois últimos pregões com bons candles, no tempo gráfico diário. No último pregão, no dia 22, fechou 19,91 e a máxima 19,91. E no dia anterior, esse candle fechou com 19,68 e a máxima foi 19,81. Ok? Isso no tempo gráfico diário. Ponto de observação aqui, já dizendo aqui no tempo gráfico diário, a gente já tem uma primeira resistência. Desconsiderando essa lateralização, a próxima resistência então, né? A próxima seria nos 20 e 54. Isso no tempo gráfico diário. No semanal, o que que nós temos no semanal? Nós temos um papel que ele vinha, né, numa tendência altista, ele fez um topo, depois ele fez um fundo, viveu uma lateralização, fez um fundo novamente para fazer uma perna de alta, né? Depois disso, o ativo ele fez uma nova lateralização dentro desta região, né? Rompeu a resistência e toma a paulada para cima. Depois disso, lá em cima, o papel ele sofreu novamente uma lateralização para depois ter uma perna de baixa, né? Então a gente consegue observar dentro do semanal que ele faz essa reversão. Assim como todos os demais ativos fizeram por causa de Covid, todo esse impacto. Mas no semanal a gente também consegue observar que o papel ele vem passando por uma congestão, tá? Ele tá sem tendência. E a semana fechou positivo, acima dos 5%, para ser mais exato, fechou a 5,68 essa última semana, tá? Na semana retrasada, o papel tinha fechado com uma queda de 1,93%, então recuperou nessa última semana. Vamos dar uma navegada nos 60 minutos. O que que nós temos nos 60 minutos? Então, a gente já tem todos aqueles estudos que nós traçamos lá atrás, que foram aquelas lateralizações, tá? O papel dentro dos 60 minutos, ele teve aquela reversão e aqui ele formou
o nosso famoso W, né? Que é o fundo duplo, né? Então ele busca aqui, faz novamente um fundo e ele rompe esta região e ele faz uma perna para alta. Depois disso, novamente ele ficou testando topos e fundos dentro dos 60 minutos e agora, nesses últimos pregões, ele veio buscar o teste dentro da região dos 19,72. Região essa que nós podemos julgar como importante para esse ativo, que ele já tentou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Ele já tentou romper esta resistência 11 vezes, tá? Que é a resistência aqui dos 19,72. E não consegue. Ele viola, então ele vai, sobe, viola, volta, viola, testa, 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 e ele não consegue romper. Ele até neste último dia aqui, ó, ele até rompeu. Ele fechou a 19,91, fechou na máxima, mas depois já entrou um martelo aqui. E esse candle é extremamente forte. Esse candle, o fechamento dele foi 19,85 e a máxima foi 19,90. Tá? Então é bastante forte esse candle. E as médias móveis, elas estão empurrando para cima, tá? A de 9 é de 17 e a de 72 também. As três estão apontando para cima. Mas o que eu gostaria de ver aqui, após esse candle, seria uma continuação. Seria uma continuação, né? Mas a gente não conseguiu observar este cenário ainda. Então isso me deixa um pouco preocupado para dizer que esse papel ele está numa tendência altista, tá? E não mais numa consolidação. Para mim, se ele estivesse numa tendência altista, ele não teria sofrido esta lateralização que ele sofreu, tá? Ele já teria rompido esta região que é de extrema importância para o ativo. Ele ainda não conseguiu romper e eu não consigo afirmar que ele já saiu dessa consolidação em que ele está nessa tendência. Por quê? Só formou um candle de expressão, só esse candle. Aqui ainda ele estava numa lateralização, tá? Então é complicado afirmar que ele entrou numa tendência, tá? E para a semana que vem, ele pode até, semana que vem, buscar uma tendência, seja ela altista ou seja ela de baixa, né? Mas aqui ainda está dentro de uma lateralização. Ele está buscando testar esta resistência, simplesmente isso, tá? E o que eu quero chamar a atenção é a média móvel dentro do gráfico diário. Então, o que que a gente vê dentro do gráfico diário? A gente vê um volume extremamente alto na queda, ok? Então, o que que a gente tem aqui? Uma perna de baixa. E quando sofreu essa perna de baixa, o volume ele também acompanhou. Então, aqui a gente consegue ver, ó, que o volume ele também veio extremamente forte. Olha o volume anterior, quando o papel estava sofrendo uma lateralização, e quando ele sofreu uma tendência, ele realizou uma tendência, seja ela altista, baixista, é uma tendência. Aqui foi uma tendência baixista e o volume acompanhou, tá? Agora o papel ele está vivendo uma lateralização. O que aconteceu? O volume abaixou, reduziu, ou seja, igual o que aconteceu aqui atrás. Mesma coisa está vivendo aqui, ou seja, o papel está numa consolidação sem tendência. Sem tendência, igual aconteceu aqui. Pode ser que aconteça uma tendência altista, pode ser que aconteça uma tendência altista, mas eu não vejo sinal ainda claro, sinal claro e com segurança para afirmar que está numa tendência altista. Ele fez um teste aqui, ó. Ele fez dois testes simplesmente. Ele não demonstrou uma tendência definitiva, tá? Diria definitiva, ok? Isso utilizando o volume como minha base de análise também. Agora a gente vai partir para as bandas de Bollinger para enxergar isso também.
três pontos que eu consigo enxergar aqui. As bandas, tanto a banda superior quanto a banda inferior, elas estão se fechando, tá? Então elas estão fazendo esse movimento, elas estão se fechando, tá? O que significa isso? Mais uma vez, consolidação, lateralização. Elas vão expandir, elas vão estourar. Quando elas estourarem, é que o papel começou a fazer uma tendência, ok? Essa é a primeira observação. Segunda observação, aqui, ó. Esta banda superior, ela foi violada. Então, quando esta banda ela é violada, o próximo pregão é feito com uma reversão, ou seja, deixa eu colocar o vermelho aqui. Se ela foi violada pela parte compradora, o próximo pregão abre-se com a ponta vendedora, tá? É o famoso dentro-fora deste indicador, tá? Existe esse setup, um dos setups para esse indicador é esse ponto, dentro-fora, dentro-fora. Então, violou, se quem violou foram os compradores, próximo candle é vendedor, tá? Então, possivelmente, possa acontecer isso na semana que vem, a ponta vendedora iniciar os trabalhos, tá? Mas se iniciar os trabalhos e a média de 20 segurar como um suporte para depois subir, ok. O problema é iniciar o trabalho e perder a média móvel de 20. Aí volta aqui, podendo ficar novamente numa lateralização sem tendência, ok? Então, por esse indicador eu também vejo que não há uma tendência, e sim uma consolidação ainda, e que possivelmente tenhamos uma parte vendedora iniciando os trabalhos na semana que vem por causa dessa análise daqui, ok? Então, olha que legal, aqui é um exemplo, ó, do dentro fora, ó. Tá vendo? A parte compradora violou a banda superior. O que aconteceu? Entra a parte vendedora. Então, esse indicador ele serve para dar um norte também em relação a isso, né? E o outro ponto que eu uso bastante é o IFR, tá? O IFR ou RSI, como queiram, ele é utilizado da seguinte maneira. Então eu traço uma linha aqui no 70 e traço uma linha no 30. Quando esta linha central ela bate no 30, significa que o papel está sobrevendido, ou seja, entre aspas, ele está barato. E quando ele bate no 70, ele está sobrecomprado, ou seja, o papel, entre aspas, está caro. Então existem muitos compradores dentro desse ativo. Então quando ele bate no 70, a probabilidade e a tendência é ter uma reversão. Está em alta, vem para baixa. Aí é o momento de entrar comprado, tá? Então a gente pode até utilizar aqui, ó, como exemplo esta região. Ó. Olha que interessante, ó. Tá vendo que o papel, a linha, né? Foi, buscou 70. O que aconteceu? Olha aqui em cima. Mão compradora veio, jogou para baixo. O que aconteceu? Veio para baixo, veio buscar o 30, né? Na hora que buscou o 30, é o momento de comprar o ativo. Então, compra o ativo, veio, formou o W, certo? Tudo que a gente já viu lá no tempo gráfico de 60 minutos. Formou uma perna de alta. O que aconteceu? Papel lateralizou, ficou sem tendência. Agora o papel está indo buscar o 70 novamente. Aonde? Aqui, ó. Está indo buscar o 70 novamente. Então, possivelmente na hora que bater no 70, o ativo ele está sobrecomprado. O que vai acontecer? Uma reversão, assim como aconteceu aqui, certo? Então tem uma reversão, ele pode vir buscar o 30, como aconteceu aqui, ou ele pode simplesmente só ter uma leve queda e ficar lateralizado. Novamente, se acontecer isso aqui, vai ficar lateralizado sem tendência. Então, para entrar nesse papel, o resumo de tudo, para entrar nesse ativo seria esperar o rompimento do 20,54 no tempo gráfico diário para poder surfar uma tendência de alta e sair dentro
da região dos 22,83, tá? Então, a primeira coisa seria esperar o rompimento do 20,54. Para quê? Para não comprar o ativo e ficar naquela vida infernal de lateralização e o ativo na mão. Então, um dia sobe, um dia desce, um dia sobe, um dia desce. E sem tendência, daí você fica naquele desespero. O que que eu faço? Vendo, compro mais, vendo, compro mais. Então, para você pegar uma tendência, que eu trabalho com tendência, para pegar a tendência, eu vou esperar o rompimento dos 20,54. Rompeu os 20,54, aí inicia uma tendência. Aí eu vou sair lá nos 22,83. Não significa que vai subir numa linha única. Ele pode subir, viver uma lateralização, mas continuar subindo. O problema de pegar aqui, dentro dessa região, é ele não conseguir romper a resistência aqui dos 20,54 e ficar novamente nessa lateralização, tá? Porque esta linha dos 20,54, ela também é considerada forte para esse ativo, porque já testou uma e já testou duas e não conseguiu romper. Então testa, bate e volta, bate e volta. Então imagine você compra aqui e não rompe, você é estopado. Por que você vai ser estopado? Porque você vai comprar aqui, vai colocar o seu stop loss aqui, o papel vai bater, vai, não vai conseguir romper, vai fazer uma correção e ele pode vir buscar o suporte. A hora que ele vier buscar o suporte, cadê o seu stop loss? Está aqui, pronto, perdeu dinheiro, foi estopado, tá? Então tem esse risco. Então por isso que é importante esperar o rompimento dos 20,54, ok? E tudo isso vai bater no tempo gráfico aqui no de 60 minutos, tá? Aqui, ó, o 20,54. Opa, mexi aqui. O 20,54 tá aqui, ó. Então tem que esperar esta perna romper para poder entrar comprado. Senão vai acontecer isso aqui, ó lá. Bate aqui, tá uma paulada para baixo. E aonde que estaria o seu stop loss? Aqui. Pronto, foi estopado na operação. Então, ó, mesma coisa aqui, ó. Testou, não conseguiu. Se tivesse comprado por aqui, né? Cadê o stop loss? Estaria aqui. Pronto. Paulada. Foi estopado, tá? O stop loss é super importante para vocês não perderem dinheiro na operação. Então, o que que seria? Então, eu tenho, vamos formar um candle aqui. Tem um candle aqui, tem um candle aqui, tem um candle aqui. Entrei na operação comprando aqui, ok? Então, se eu comprei aqui, o meu stop loss vai ficar aqui, ó. Sempre no fundo anterior à sua compra, tá? E sempre realizem o seu stop loss dentro do tempo gráfico de 60 minutos, ok? É importante isso por causa da questão da sua perda. Aqui, no tempo gráfico de 60 minutos, a sua operação ela sempre vai estar mais próxima, tá? E se você operar dentro do tempo gráfico do diário para ficar traçando stop loss, você pode ter uma perda maior, sua segurança será menor. Então sempre traça um tempo gráfico de 60 minutos, ok? Bom, emendei esse assunto também, mas é de fundamental importância a questão do stop loss. É, Mas é isso aí, Carlos. O ponto aqui seria o rompimento e a confirmação, né, do rompimento. Tem que esperar confirmar o rompimento dos 20,54 para poder entrar na operação. Então, resumindo, não vejo uma oportunidade para esse momento para entrar comprado, que o papel ele não está demonstrando uma tendência por enquanto, tá? Por enquanto ele não está demonstrando uma tendência. Ele está buscando um início aqui, ó. Mas ele não tem nenhuma consolidação. Ele não me passou nenhuma certeza ainda de uma de uma tendência, ok? Está sem consolidação ainda. E fora os indicadores que eu passei aqui com vocês, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário. E tamo junto, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço.